para mais uma. Olá, boa noite! Estamos aqui iniciando mais uma live, na sessão de 12 lives que nós teremos no decorrer de 12 a 24 de agosto de 2020. Live com o tema Volte a Viver. Estamos aqui numa transmissão no Instagram e no Face. Hoje não vou estar no YouTube, depois eu subo o vídeo para o YouTube. Mas eu quis fazer o Face desde já para prestigiar boa parte dos irmãos e parentes de minha mãe que ainda moram em Jacobina. Vou deixar ela aqui um pouquinho escondida, já chamo ela. Boa noite mais uma vez, você que está entrando, seja bem-vindo. Você do Face, seja bem-vindo, bem-vinda. Você do Instagram, você que vai ouvir o vídeo depois, tá tudo certo. Você que vai entrar online com a gente, participar, muito obrigada. E nós estamos aqui hoje conectados para compartilhar o depoimento da minha mãe sobre ter pego Covid, uma senhora de idade, uma idosa, com 81 anos, era março de 2020, em Manaus. Ela estava na casa de uma outra irmã minha, e Deus, de uma forma precisa, médicos de uma forma precisa atuaram, orações atuaram, e hoje nós temos nossa mãezinha aqui, graças a Deus, com 82 anos, que comemorou em maio, para estar mais um tempo junto conosco. Mas antes de dar esse depoimento e compartilhar detalhes, seja bem-vindo vocês. Eu quero te pedir, você que está no Instagram, manda um aviãozinho para algumas pessoas, para alguns amigos. É importante nessa live acreditar que é tempo de voltar a viver, depois de alguns meses tão mais difíceis. E foi daí que nasceu este meu tema, dessa sessão de lives. Por quê? Eu não sei você, mas eu, no meu convívio, nos meus contatos sociais desses 120, 140 dias, estou na Bahia. Aqui o isolamento começou precisamente 17 de março. E eu achava que ia ser rápido. 30 dias, 40. Quando eu vi dar 60, 90, eu disse, meu Deus, onde nós vamos? E ali, cada mês, cada semana era uma superação, era um desafio, era um aprendizado, era um inovar de rotinas, de conhecimento, de disposição para aprender. E eu sei que na sua vida não foi diferente. Eu sei que muitas famílias tiveram problemas muito maiores, como perdas de entes queridos. Sei que outras famílias, comerciantes, tiveram que fechar suas portas, chegando a ficar com realmente alguma falência. Eu sei de muitos casos, eu acompanho alguns, mas a vida às vezes não parece justa, mas ela é cíclica. E toda crise, ela é uma oportunidade de aprendizado, ela é uma oportunidade de recomeços, mesmo em meio a dores. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, eu quero dizer especialmente agora que para você, que está ouvindo no Facebook, vai ouvir no YouTube, está comigo aqui no Instagram, quero dizer a você que apesar de irmos relatar aqui o depoimento da minha mãe ter sobrevivido e estar bem depois do Covid, eu sei que algumas famílias, e talvez você que esteja me ouvindo ainda esteja chorando pela perda de algum ente querido. Eu sei o que é uma dor de perda. Eu quero respeitar seu sentimento, quero lamentar por você ter perdido alguém nessa pandemia. Eu te compreendo mais do que você pode imaginar, em todos os sentidos de um luto e de uma perda. Porque eu perdi um esposo. E não foi de uma pandemia mundial. Foi de uma fatalidade da vida. E por isso que eu sei que muitas das vezes podemos vir a pensar que a vida é injusta. Mas eu quero te dizer que não traga esse pensamento para você. Porque a vida como um todo, ela não é injusta. Porque a vida, ela tem resultados que nós colhemos. Ela traz e terá resultados do que eu plantar hoje.
E é por isso que eu hoje, como Master Coach, como uma pessoa cristã de fé, que sempre fui desde a minha juventude, graças à minha mamãe que me ensinou e me trouxe o caminho da fé, eu hoje sei que se eu quero colher um futuro melhor, eu tenho que ter um presente de ações assertivas, de crenças restabelecidas, reprogramadas. E é por isto que eu sempre acreditei, mesmo na perda do meu esposo há 10 anos atrás, que Deus tinha o controle de tudo e de todos e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ele, e eu amo desde a minha juventude. Então, mesmo em lágrimas, eu não perdi a minha fé, não perdi a minha força nem a minha coragem. Eu respeito a sua dor, mas eu quero que você chore com os que tem que chorar, quero que você se alegre com os que tem que se alegrar. Porque a vida é cíclica, ok? Gratidão por você que está mandando aí um coraçãozinho, um aviãozinho. Essa live ela vai ser objetiva, até mesmo pela idade da minha mãe, por nós. Não será de 1 hora. Então você que começou a ouvir, vai até o final. Acredito que Deus tem uma palavra para você. Acredito que essa história, esse depoimento de hoje, pode enriquecer um pouco a sua vida. E aí eu decidi não desistir de viver, mesmo em meio a uma dor. Não desistir de sonhar. E hoje, após esse período de pandemia, que começamos a voltar a abrir mais uma normalidade, eu quero abrir essas lives. Hoje é a segunda de 12, dizendo: volte a viver. Volte a sonhar. Volte a replanejar a sua vida para este ano de 2020. Eu, particularmente, não canto a tese, nem o coro, nem a fala de quem diz, publicou, que este ano foi um ano perdido. Não, é um ano de aprendizado. E a gente não pode ignorar aprendizado. Foi um ano de rever valores. Está sendo um ano de rever valores emocionais, sentimentais, de sociedade. Então, se alguém lhe disser do lado ou comentar sobre ano perdido, repense. Não traga isso para o seu coração. Respeite a pessoa, mas repense no que eu estou lhe dizendo. Não considere, não proclame que este ano foi perdido. Não foi até agora e não será até dezembro. E quero iniciar esta live nos 5 minutos que nós estamos dizendo a você: faltam 4 meses para 30 de dezembro. Mais um pouco, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mais de 30 dias, mais de 120 dias. Deus é Deus de milagres para fazer em uma semana e em um dia, quanto mais em 4 meses, em quase 5. Então acredite que você ainda pode viver neste ano conquistas e sonhos surpreendentes. Se você mudar sua linguagem, sua comunicação, seu pensamento, sua crença, acreditar mais em um Deus Todo-Poderoso e ter ações e atitudes coerentes para trazer esta colheita no futuro. E eu estou aqui para lhe ajudar com essas lives, dizendo para você com toda a força que eu acredito. Para mim, acredito para você. Volte a viver. Volte a sonhar. Volte a acreditar que 2020 ainda vai terminar como um ano abundante, extraordinário e enriquecedor. Ok? Gratidão por você estar aqui. Finalizando minha introdução, quero dizer a você que essas 12 lives, ela teve um insight depois do Volte a Viver, que eu fiquei na dúvida: vou fazer 7 lives, vou fazer 12, vou fazer 21. Eu fui para essas duas bases, esses 2 livros, 12 princípios de uma vida extraordinária, de um dos meus mentores, o mentor do Coaching Integral Sistêmico, Paulo Vieira. Eu vou falar um pouquinho outro dia sobre este livro e sobre estes princípios, mas não hoje. E um livro, esse livro aqui é de 2017, o lançamento dele, ó o Face, ó o Instagram. Mas eu quero te falar de um antigo, lançado em 2004, e que eu tenho a honra e a alegria de tê-lo autografado pelo autor. 12 semanas para mudar sua vida, de Augusto Cury. 12 semanas, dá até novembro. E eu vou pincelar vídeos ou lives dia de segunda-feira, acompanhando esta semana para mudarmos a nossa vida. E vamos terminar ainda 2020 extraordinário. Sem falar que Kátia é uma coach 12, né? Então é 12
Vão ser 12 princípios, vão ser 12 semanas, vão ser 12 chaves. Cada live eu vou tirar uma chave mais impactante e vou publicar lá no feed. E assim nós vamos construindo. E depois vamos também colher 12 histórias de 12 depoimentos extras, os que estão na live. Então, muito obrigada. Quero dizer para você que aqui está minha mamãezinha. Venha para cá, deixa eu apresentar ela para todo mundo. Quem está no Face já estava vendo. Chega aqui, mamãe. Vou virar aqui um pouquinho mais o celular para ela. Olha aqui a minha mamãe. Será que parece comigo, gente? Olha aqui no Instagram caladinha. Eu sou a filha mais velha dela. Dizem que é a minha cara. Eu sou a cara dela. Olha a minha mãe. Olha aqui no Face. Minha mãe olha ali para o computador. Tudo bom? O pessoal de Jacobina aí vai assistir, vai ver todo mundo depois, a família. Não sei quem entrou ali de Jacobina. Olha aí, mãe, pro Instagram. Deixa o pessoal ali ver aí essa cara linda. Quem diz que tem 82 anos? Linda, bonita. Eu quero chegar assim, ó. 82 anos. Melhor ainda, talvez, né? Com fé em Deus. Deixa eu ver quem está aqui no Face, compartilhando, comentando. Oh, seja bem-vindo, seja bem-vindos. Pois bem, queridos, vamos aqui a um depoimento, ok? Estamos aqui a nosso... um minutinho. Já foi. Queridos, minha mãe tem 4 filhas. É verdade? 4 filhas. Me conte, minha mãe, um pouquinho de onde a senhora vem, qual é a terra que a senhora nasceu, que a senhora se criou. Fazer aqui um pouquinho de entrevista, rapidinho. Eu sou filha de Itapepu, nasci e me criei na roça, na fazenda, quebrando licuri, para comprar vestido bonito para sair, para paquerar. Olha! E depois de Itaipu, para onde a senhora foi, minha mãe? Qual foi a outra terra que a senhora foi depois de Itaipu? Jacobina. Isso. E em Jacobina, cresceu, fez o que mais? Estudou um pouquinho, foi isso que foi? Estudei, me formei. Em quê? Professora. Professora. Hoje sou professora escadeirada, mas sou professora. E foi em Jacobina que a senhora conheceu meu pai? O amor da sua vida? Foi no caminho de Salvador para Jacobina. No caminho? O que estava acontecendo no caminho? No ônibus. Ah, no ônibus. Eu estava no ônibus lá, sentada lá no fundo. Aí dá aquela cabecinha bem redondinha, bonitinha, lá no meio do ônibus. Aí de quem é aquela cabecinha tão bonitinha? Quando chegou num ponto, não sei se foi Feira de Santana, quando desceu, era ele. Mas ele já tinha passado por mim, já tinha mexido comigo, mas eu não ia com a cara dele. Aí ele disse, agora não vai me dar não vai me jogar uma aliança na cara que eu estava noiva. A história é longa. Eu estava noiva, o rapaz me pediu casamento, fui para Salvador e eu fiquei em Jacobina. Aí chegou outro lá e disse, que nada, vai namorar um homem longe, assim, deixa isso pra lá. Eu só sei que acabou não dando certo. Aí veio seu pai com as conversas dele e caí na lábia do velho e casei com o velho, tive 4 filhos, graças a Deus, foi 4 tempos felizes, louva a Deus por isso. Que bom! Ainda vou fazer um dia uma live com minha mãe contando essa história do meu pai. Só vou abrir um parênteses e fechar aqui. Ela conta que foi 10 anos esperando, desde o primeiro encontro com meu pai, que ele mexeu com ela, como disse, minha mãe era continua bonita, mas era uma jovem. As fotos da minha mãe, vou repostar um pouquinho, era muito bonita esta mulher na juventude. Resultado, ela disse que ficou 10 anos entre idas e vindas com meu pai, até meu pai de fato decidir e eu nascer. 10 anos numa fila. Vamos lá, né? Ela disse que é uma fila, imagine. É o quê? Meu pai não quer um galã de Jacobina? Não sei, conta-se histórias. Mas enfim, essa é a história que ela gosta de contar. E aí terminava com meu pai, foi para o Rio de Janeiro. Meu pai foi atrás dela quando viu que ia perder. E assim a história vai e volta de grandes amores. Mas essa é outra história. Então minha mãe é uma mulher de superação. Você quer ver uma coisa que eu posso dizer da minha mãe? São 2 coisas.
é uma mulher de superação e a primeira é uma mulher de fé. Se eu hoje tenho fé, se eu hoje sou uma mulher que em tudo vejo Deus e a mão de Deus, quem primeiro trouxe esse ensinamento para mim foi minha mãe. Eu cresci criança com 8, 10, 12 anos, 7, ouvindo minha mãe falar de Deus, falar de fé, falar de confiança em Deus. E ouvia do meu pai dizendo: Papai do céu não nos desampara, Papai do céu cuida de nós. Meu pai se dizia espiritualista e minha mãe teve uma tradição com os pais católicos e depois evangélica e nos ensinou a fé. E para mim essa é uma das preciosidades da minha mãe, a fé. E a segunda é a superação, como você está vendo, de várias irmãs e irmãos que estão ouvindo minha mãe. Minha mãe sempre foi destemida e desbravadora. Bonita, elegante, queria comprar vestido, como vocês ouviram ela dizer mesma. E ela foi, começou a trabalhar cedo, quebrar licuri, para se vestir melhorzinha, mais bonita do que o pessoal lá da roça, da fazenda que ela nasceu. E dali ela foi para Jacobina. De Jacobina ela foi para Rio de Janeiro trabalhar em um ateliê chique de costura. E aí eu quero dar uma honra bem grande à minha mãe, aproveitar que eu estou numa live com minha mãe aqui ao vivo, que eu não imaginava fazer isso, e ontem a luz veio e foi ótimo. Minha mãe costurou, desenvolveu costuras finas, e quando nós saímos de Jacobina e viemos morar em Salvador, que aí é onde eu conto outro depoimento meu de superação, que meus pais passaram por uma crise financeira e tal, minha mãe foi ajudar meu pai, costurando roupas finas. Minha mãe costurava para alta sociedade, fazia blazer com corte, que o pessoal disse: onde a senhora aprendeu este blazer, este corte, este acabamento? E aí minha mãe conta que foi como? Diz aí. No ateliê que eu trabalhei no Rio. E esse ateliê era de origem o quê? A dona era o quê? Não lembro. Ela conta que a dona, ou uma das donas, tal, era francesa, não era isso? Não era de fora? Não era brasileiro não, acho que era o marido que não era brasileiro. Oi, houve uma interrupção aqui no celular. Voltou? Houve uma interrupção aqui no celular, não sei, ele apagou. E aí, a dona não era brasileira, então ela tinha um acabamento diferenciado. E minha mãe, nesse ponto, é talentosa. É uma mulher extremamente talentosa. Era costura, é bordados, temos coxas e heranças de bordado de minha mãe de crochê. Minha mãe fazia pinturas de vasos. Olha, aí vem agora memórias boas ativadas dos talentos da minha mãe. Eu, a filha mais velha, não herdei esses talentos, viu? O meu é de empreender. Eu tenho mais outras irmãs, tá? Um dia eu vou fazer uma live aqui com as irmãs. Boa ideia, né, Raquel e Beatriz? Elas são super talentosas nessas outras coisas manuais. Clarice também como eu, é mais de empreender. Mas trabalhos manuais é Raquel e Beatriz. Eu sou de empreender. Não me chame para dar um ponto de agulha, por favor. Minha mãe disse que para ser mulher mesmo tinha que aprender até fazer bainha de marido, de calça de homem, de pregar botão. Bem, eu levava na frente da minha empresa, assim, quando eu casei, sabe, qualquer coisa do marido, tinha uma moça que fazia consertas e costuras, coisa recente, e é lá que eu levava, tá bom? Então, cada um tem seu talento, cada um tem seu valor. E aí, minha mãe tem 4 filhas, e nos últimos anos, minha mãe não morou mais sozinha. Entre os custos de minha mãe morar sozinha, entre os custos de ter um cuidador, uma cuidadora, nós adotamos minha mãe nesse esquema, vamos dizer assim, que eu digo a ela privilegiado. Ela pode em cada tempo ficar na casa de uma filha. Então minha mãe tem a filha caçula que se chama Beatriz, que mora em Manaus. Temos outra que se chama Raquel, mora nos Estados Unidos. Então ela brinca comigo, não deixa ela terminar. Depois de Jacobina, ela veio para Salvador. Meu pai trouxe ela para Salvador, que o sonho dela era morar perto do mar, era ver o mar. Meu pai realizou esse sonho. E depois, como diz ela, foi aos Estados Unidos, está com a filha. Ela disse: meu Deus, quando é que eu imaginei que lá da roça eu iria para tão longe? Pega já essa chave, pega já esse código, essa chave de Cátia Oliveira. Você pode estar sonhando tão pequeno para você. E Deus quer te surpreender. Assim como Deus surpreendeu minha mãe, levando ela para tão longe, e levando as filhas dela para voarem tão longe, assim Deus também fez comigo. Que quem já me acompanha sabe um pouco do meu depoimento.
tivemos complicações financeiras, dificuldades na década de 80, mas depois Deus nos deu a mim talento, abri uma agência e já viajei para alguns países do mundo. Então, não limite seu sonho, não limite o que Deus pode fazer na sua vida. Só sonhe, tá certo? Olha aqui um exemplo maior ainda. Então eu quero dizer para você que minha mãe, tendo 4 filhos, estava em Manaus esse ano, quando veio a pandemia, quando surgiu aí esse isolamento mundial e chegou no Brasil. Quando foi em março, eu não consigo ler os comentários, queria muito, mas não consigo. Depois a gente vê, Beatriz falando, mãezinha querida, mais que vencedora, olha aí a irmã entrando. Amei você estar fazendo essa live com nossa mãezinha. Oi. Gente, muito obrigada por cada comentário, mas eu não consigo ler aqui de longe. Olha aí, mãezinha, chegando perto. O Face aqui de junto da gente, vou puxar mais pertinho aqui o Face. Queridos, Bia, um beijo no seu coração, que acho que você tinha uma reunião e não sabia que você ia estar aqui nos prestigiando. Depois pode entrar aí, Bia. Solicita para fazer uma participação. Então, mãe estava na casa de Beatriz, em Manaus, quando, com todo o cuidado, precavido e zeloso que minha irmã Beatriz tem, não sabemos como, nem de onde, nem que horas, e a maioria das vezes as pessoas que pegam não conseguem rastrear qual foi verdadeiramente a fonte que transmitiu o que fez. O fato é que minha mãe passou mal em uma manhã de março, e quando Beatriz chamou o médico, já tivesse tido algumas coisas de idoso, tipo um AVC, um derrame, alguma coisa desse tipo. Ela passou mal logo após o café. E aí quando foi socorrido, graças a Deus rápido, graças a Deus vamos validar tudo isto, que é importante quando uma pessoa passa mal, é não subestimar a gravidade. Pode ser pequeno, mas pode ser grave. Então busque o socorro adequado. Beatriz correu no apartamento vizinho que tinha uma enfermeira, ao mesmo tempo já estava ligando para o socorro. Manaus, parabéns Manaus, se essa live chegar aí ou se alguém estiver ouvindo, o pessoal de Manaus, o socorro de Manaus primeiro mandou um motoboy, como é que chama mesmo, Beatriz, o nome? Completa aí, Bia. Mãe, chegou este motoboy, aferiu a pressão de manhã, viu que a pressão estava caindo, viu que a oxigenação estava caindo, enquanto que a ambulância chegava, esse pré-atendente ali, que eu não sei se foi exatamente um enfermeiro, um atendente, eu não sei o nome técnico que dá, desculpem aqui. E minha mãe teve ali os primeiros socorros, o que foram vitais. E ali minha mãe seguiu de ambulância para o hospital e chegou passando mal, normal, para emergência, fez toda uma bateria de exames. Nessa bateria de exames, com umas 10, 12 horas saíram o resultado, no sentido de minha mãe estava com baixa oxigenação, baixa respiração, um cansaço, pulmãozinho com pequenos indícios de manchas. E aí o médico de Manaus disse, olha, pela idade, pela baixa oxigenação e pelo pulmão, vamos suspeitar que seja Covid. Mas o exame de Covid em março, logo no início da pandemia, demorava mais do que demora hoje. Ainda demora. E aí eu disse, meu Deus, aí a gente aqui, as irmãs, eu em Salvador, a Clarice em Salvador, Raquel nos Estados Unidos, a gente no 4 grupo ali falando toda hora. Vai esperar o resultado para tomar uma atitude de tomar um remédio indicado ou não? Não se vai. Então, por um lado, graças a Deus, os médicos de Manaus disseram, olha, por via da dúvida, vamos aplicar o coquetel, porque se for, a gente já combate, já elimina ali de avançar. Se não for, tomou-se um remédio que não faz mal, no sentido de outras contraindicações piores do que a evolução do Covid. Quero abrir um parêntese e fechar um parêntese. Observe, amigos que estavam me ouvindo. Você já ouviu? Se você nunca ouviu falar live, se vai me acompanhar em outros momentos, eu sempre digo, essa é a nossa história. Essa é a minha e a verdade da minha mãe, da minha família, da minha casa. Não significa que essa vai ser a sua. Não significa que essa você vai concordar. Você pode discordar do remédio tomado, do coquetel ou não, mas não é essa a questão que está aqui. Nós escutamos a história do outro com respeito. Então, com muito respeito a você que não acredita em tal coisa, não é este o mérito do nosso foco.
da nossa live. Primeiro que eu não sou da área de saúde, então eu não tenho realmente condição aqui de debater nada disso. Eu quero apenas lhe contar como foi a minha história, a história da minha mãe, com Beatriz em Manaus, e que hoje está aqui viva, ok? Então, a fórmula usada na minha mãe deu certo, que foi o quê? Atendimento rápido, medicação rápida, decisão de família, sim. Os médicos perguntavam e a gente validou, ok. E minha mãe ficou internada menos de 12 dias, não precisou ir para a UTI, não precisou ficar entubada. Agora vamos para a terceira ação e atuação, que aí eu digo, é muito importante, independente de crença religiosa, ou independente da sua fé, ou independente do que você acredita na visão de médico tal, ou de outro médico, de tal procedimento ou não, uma coisa eu quero te dizer como chave para a saúde da sua família, para a saúde de quem lhe cerca, para a sua própria saúde. São palavras vivas, palavras de vida, palavras de ânimo. Então, mãezinha, vou deixar ela falar um pouquinho para eu dizer qual é essa chave, mas acho que você já captou. Quando a senhora estava lá no hospital, que tinha dia que a senhora estava mais sonolenta, tinha dia que estava mais medicada, muitas veias, muito remédio em veias, só isso que foi muito trabalhoso e doloroso, porque quando chega nessa idade, a pele é muito fininha. Então, pegar a veia para ficar no remédio ininterrupto foi o mais doloroso, vamos dizer assim. Graças a Deus, estar no momento com plano de saúde, em quarto privativo, faz toda a diferença. Mas quando a senhora estava lá, minha mãe, no hospital, com aquele tanto de remédios, com o apoio de Beatriz, sem poder receber ninguém, o que é que a senhora lembrava? O que é que a senhora pensava? Enquanto que a senhora estava ali naquela cama, entre a cama e um banheiro, entre o quarto e um sofazinho. Conte aí. Esperava pela minha fé que eu ia sair de lá com vida e ia sair vitoriosa, porque Deus nunca me desamparou. E eu creio muito na palavra de Deus. Eu não sei por que o vídeo do Instagram hoje está pausando. Eu não sei se é a fraqueza da internet. Ele tem hora que ele está apagando, mas vamos prosseguir. Vamos, que a gente já está dando alguns minutos e eu falei que a live seria rápida, mas você está vendo como temos coisa para contar, para compartilhar? Como todo ser humano, tem hora que a gente está crendo nas coisas boas que vão se resolver. E tem horas que nós estamos um pouco abatidos, precisando de fé, de força e de coragem. Então, o que é que eu ia dizendo para vocês? Que uma das coisas que você, como filho, como irmão, que vai visitar alguém doente ou alguém que está com algum problema emocional, alguém que está com um problema de desânimo, a chave do melhor remédio que você pode dar é você dar palavras de vida. Então, eu que estava em Salvador, o que é que fazia quando eu ligava para minha mãe? E sei que minhas irmãs também fizeram muito isso. Foi a minha irmã Clarice, a especialista em lembrar ela coisas de Jacobina e dos parentes, para ela dar risada. E eu só dizia para ela o seguinte, eu bati na tecla muito, isso era março. Temos o nosso primeiro sobrinho, filho da Raquel, que estava de casamento marcado em julho, que a gente não imaginava que o Covid iria passar desse período. Eu dizia, minha mãe, a senhora tem que viver, estar viva e bem, para ir para o casamento do seu primeiro neto. E eu aqui falava com ela às vezes nas lágrimas e dizia, meu Deus, não leve minha mãe agora não. Me dê mais um pouco de vida para ela ver o casamento de Davi, pelo menos. E ali, toda vez que eu falava com ela, eu dava essa injeção de ânimo. Porque uma vez ou outra ela dizia assim, minhas filhas, eu acho que eu já estou no meu tempo. Se eu começar a dar muito trabalho para vocês, Deus vai me levar. Eu disse, minha mãe, para de besteira, você vai viver muito. Então, minha mãe era uma pessoa, era e é saudável. Ela tem uma boa saúde. E os médicos disseram isto para ela. Dona Nina, a senhora é forte, viu? Dona Nina, a senhora é forte. E a gente daqui, as irmãs dizia, a gente sabe da história de vida. Dá uma live linda a história de vida da minha mãe. É uma mulher forte. É uma mulher de vida saudável e de muita fé. E aí, quando nós fomos injetando fé e ânimo nela. E hoje o casamento do sobrinho foi adiado. Provavelmente tudo der certo com fé em Deus em janeiro. E aí eu tô dizendo para ela, mamãe,
Quando volta e meia ela tá assim meio cabisbaixa, eu digo, manhinha, nada de cabisbaixa, vamos pro casamento de Davi. Davi, seu casamento não vai ser adiado não, meu filho. Com fé em Deus, vai janeiro, vai estar a vovó lá. E depois eu arranjo outra história para dar ânimo pra vovó, pra mamãe e para pedir a Deus que prolongue os dias da vida de minha mãe. Ela disse que quer ver netos, bisnetos. E aí Davi já disse, como todo jovem de casa, que não quer logo um filho logo. Então, mamãe, você vai viver pelo menos mais uns 4 ou 5 anos que é para ver seu bisneto. Tá selado? Só quero mais. Quer mais? Uau! Então bora, bate aqui. Bora pros 90, minha mãe. Vamos. 82 Eu anos. não quero dar trabalho. Ela disse, tá bem, continue orando. O trabalho normalzinho de eu ir ali ajudar no banho, de eu fazer o prato, mas tá com vida, tá saudável, caminha, sobe, a minha casa é de escada, os quartos em cima, ela sobe, desce. Só não aguenta muito caminhar no condomínio. Por quê? Aí onde é que entra, amigos? O preparo para estar melhor na vida saudável na terceira idade. Foi uma pessoa muito sedentária, porque na época eu precisava trabalhar muito. Então eu ficava muito sentada na cadeira costurando. O que hoje me policio a estar na atividade física, para que eu possa envelhecer mais saudável do que minha mãe. Porque minha mãe nesse ponto é uma referência para mim. É 82 anos bonita, que não diz que tem esse rosto de 82. Eu conheço gente de 70 com o rosto mais enrugado que minha mãe. É pele, é genética. Se ame como você é. Se respeite. Cada um tem uma história. Então eu quero dizer que eu tenho essa genética e vou ficar assim, ó. E aí a saúde é minha responsabilidade cuidar agora. Já passei dos 40, então eu tenho que cuidar da minha saúde. Para que eu possa extrair da minha mãe as lições boas e herdá-las. E as lições do que eu preciso fazer melhor para a minha vida. Pega essa chave. Olha para teu pai e para tua mãe com amor, com zelo, com respeito, com honra, porque eles lhe deram o melhor que podiam dar. Mas tire assim com muita verdade, dizendo assim, isso eu quero levar do meu pai e da minha mãe. Como herança, bendita, moral, ética. Isso eu quero aprender com minha mãe e com meu pai, mas não quero repetir nos meus filhos e na minha vida. Tudo na vida é um aprendizado. Ou eu ganho ou eu aprendo. Nada se perde. Leva isso. Não traga como peso. Traga como leveza de aprendizado. E com isso você vai respeitar e amar mais sua mãe. Isso é uma história linda também minha. De cura, de relacionamentos, de trato, de maturidade. De Deus agindo no coração das duas. De Deus agindo no processo da vida. Na reformulação de conhecimentos, de crença. Então hoje nós estamos aqui comemorando a vida e aprendendo as lições de que se alguém passou pelo Covid, pelo confinamento de um hospital e hoje diz que deseja viver mais ainda para ver netos e bisnetos, eu te pergunto por que você, que talvez esteja aí com saúde, que você tem sua casa, você pode ter perdido algumas coisas na sua empresa, sua loja pode ter fechado, mas isso não é motivo para você desistir, como eu tenho ouvido de alguns. Isso não é motivo para você achar que é o fim do mundo. Eu não sei quem assistiu a live de ontem, mas eu vou repetir uma chave que eu considero poderosa para quem trabalha com business, com comércio. Quem disse a você que empresas só falem ou só faliram em períodos de crise no mundo? Todo dia a empresa abre e todo dia a empresa fecha. Tendo pandemia ou não, tendo crise mundial ou não, tendo isolamento ou não. O isolamento agravou? Sim, agravou. Mas quantas empresas, gestores, donos de negócio faliram, fecharam e recomeçaram? E reaprenderam com a lição. E levaram o know-how para abrir outro ramo, talvez. Então não coloque a desculpa somente ou a justificativa do seu fechamento, da queda do seu faturamento, no Covid, na pandemia. Existe toda uma gestão aí por trás de empresa necessária para se aprender, para estarmos preparados mais para crises, seja que tipo de crise for. Essa é a dica que eu deixo aí para gestor. É só pegando a pincelada. Então, volte a viver. Volte a viver valorizando seus parentes, volte a viver valorizando seus entes queridos. Quando a gente passa por um susto desse, é impossível não pensar na vida na manhã. Conte aí.
Pra gente finalizar a live, o que é que a senhora pensava mais um pouco, além da fé de dizer que com fé em Deus ia sair de lá? O que é que a senhora pensava quando estava lá naqueles quartos? Naquele quarto, vários dias. Pensava em sair de lá, ainda viver um quadro de tempo, ainda quero ver bisneto. Então, amém. Então tá feito. Tá feito, tá selado. Quando nós, filhos, passamos por um susto desse, eu, pelo menos, passei a olhar mais para minha mãe, mais um pouco para minhas irmãs. Não é à toa que antes do isolamento acabar, em Manaus, que foi uma das primeiras cidades a acabar o isolamento, a minha irmã Beatriz, minha sobrinha e minha mãe vieram ficar aqui comigo em junho, mais de 30 dias. Beatriz voltou para Manaus e me deixou esse presente aqui. Por quê? Porque você que é filho, você que tem irmãos, honre teu pai e sua mãe, dividindo responsabilidades, dividindo cuidados, dividindo tempo. E aí que ficha caiu para mim, eu disse, minha mãe, graças a Deus que a senhora tem 4 filhas, para revezar emoções, cuidados, lugares, casa, porque nenhum filho é igual, cada um tem uma relação, cada um tem um tipo de afetividade, isso é normal, partindo do princípio que você está tratando no mínimo de um respeito, de cuidado e de zelo. Agora, mimos, amor, jeito de falar, cada um tem o seu. Mas aí a ficha que caiu para mim, eu só tenho um filho. E se pensava em ter um segundo, não quero mais. Isso aí já está resolvido na minha vida. Só tenho um. Que ficha cai para mim, que eu tenho que cuidar do meu, em um relacionamento máximo possível conectado, porque eu só tenho um filho. E quero ter um bom filho e uma boa nora, para ser uma excelente sogra. Preparar o meu emocional para ser uma excelente sogra. Minha mãe foi uma excelente sogra para o meu marido. Assim como o meu marido foi um excelente genro. Graças a Deus. Não foi? Sem entrar muito, porque essa emoção ainda fala muito forte para ela. Mas eu disse assim para mim, vou me cuidar, porque eu só tenho um filho. E aí eu não quero dar trabalho para o meu filho nem para minha nora. Então daqui para frente, daqui para o futuro, vão ter aí essas casas de fazenda, de repousos atualizados como já tem. E é lá que eu vou viver com o meu velhinho que vai chegar. Não, meu velhinho não. Eu vou estar velhinha com o velhinho do lado. E vou para uma casa de repousos apropriadas. Eu não quero. É um projeto de vida, é um plano meu. Eu vou viver na minha casa com cuidadores. Mas Deus ajude no meu projeto, na minha visão de vida do futuro. Porque quem só tem um filho, com todo o carinho e respeito que eu quero amar, e desde já oro pela esposa do meu filho, tá dando risada da Karina. Mas minha filha, eu já penso no futuro, eu vou viver pelo menos até os 90. E como é que eu vou estar com um filho só, uma nora? Graças a Deus, uma nora só. E eu creio que ele vai ter uns 2, 3 filhos. Não vai ser só filho único, não. Amigos, vamos ficando por aqui. Este é um pouco do nosso depoimento. Eu vou ler um pouquinho aqui dos comentários para deixar você ciente. Deixa eu botar aqui o óculos um pouquinho para ver aqui de longe. Olha, Ana Karina dando risada, tá bom. A Ede Carneiro, Celeste, olha, de Jacobina. Fiquei feliz, Nina, em te ver. Chega aqui, manhã. Deixa aqui chegar um pouquinho mais aqui o rosto. Chega aqui o computador do Face. Vamos ler aqui um pouquinho dos comentários. Fiquei feliz, Celeste Mota de Jacobina, um abraço, Celeste. Fiquei feliz, Nina, em te ver. Que Deus continue te abençoando com a sua saúde. Ana Karina, herdou as unhas da mãe, a unha da minha mãe grande. Leia, de São Paulo, amiga. Yes, eu profetizo saúde e vida. 100 anos, eu falei 90, Leia botou 100. Naldinho, pessoal de Jacobina aqui, graças a Deus, sejam bem-vindos, vai ficar gravada. Beatriz, um beijo no seu coração, minha irmã. Analice, obrigada pelas palavras, um beijo. Beatriz vai atender, ó. Deixou aqui, não disse que ela tinha uma reunião? Ângela Gomes, Kátia Cheixas entraram, parabéns. Aricelma, beijo. Quem mais aqui? Deixa eu ler o que disseram aqui, mas... Amigos, essa jornada só está começando. Serão 12 lives
extraordinária, cada dia um assunto, cada tempo um. E eu quero te convidar para acompanhar. Quero te convidar para estar assistindo, vendo o que pode. Keila Plenitude, obrigada Keila, não foi perdido nada. Tá aqui, sim. Uma pergunta aqui. Quais as sequelas que minha mãe tem? Que eu vejo, nenhuma. Ela só teve que fazer uma reposição depois, alguns dias de vitaminas, muita vitamina D. Um aparelhinho para ficar treinando a respiração, para trabalhar mais ainda o pulmão, tá? O exame de Covid, esqueci de dizer no depoimento. O exame de Covid foi feito logo naquele período, mas depois saiu com 3 ou foram 5 dias, demorou. E atestou verdade que era Covid. Por isso eu digo, e atestamos e temos os atestados que era Covid. Então, meus queridos, viva, volte a viver. Decida a viver e a valorizar os seus momentos de aprendizado, de relacionamento, porque se você está vivo, é graça de Deus, é dom de Deus. Se eu estou com minha mãe aqui, é um milagre que eu posso hoje estar aqui propagando e divulgando, ok? Então, se você gostou dessa live, da de ontem, compartilha, deixa um comentário, encaminha para um amigo. Seja você uma boca de ânimo, de força, de coragem. Seja você uma palavra positiva no meio de tantos que estão desacreditados. Seja você uma palavra de força para quem estiver do seu lado, de cabisbaixo. Porque nessa hora o que nós precisamos é de pessoas que vão nos dar ânimo. Então, se você não achar lá fora, vem aqui na internet, vem aqui com Kátia Coach, que eu creio piamente que nós vamos viver dias melhores da agora para frente. Valores foram revistos, reveja seus valores de família, de comportamento e volte diferente. Volte para, entre aspas, a normalidade diferente. Volte como pessoa mais humana, solidária e uma série de coisas que nós vamos conversando e que você já viu aí na vida desses 140 dias. Tá bom? Amanhã, às 19h07, estaremos de volta com outra live. Cada dia um convidado, está lá no meu feed. Amanhã é sexta-feira e a convidada é Beatriz, a coach para pais e mães conectados com seus filhos. Já te convido. Gente, vamos ficando por aqui. Mãe, quer dizer alguma coisa aí para esse pessoal? Não, eu dou graças a Deus por mais um ano de vida. Cada dia é um prazer. Ainda quero ver bisneto. Amém, amém. Queridos, muito obrigado. Gratidão pela sua audiência, pelo seu comentário. Vamos ficando por aqui. Um beijo, um abraço no seu coração. E lembre-se, milagres existem. Acredite.